Nelson, só uma pergunta. Coincide esse número, são 10 famílias que a Copasa considera que estão dentro dessa área de servidão. Na época do processo, em 2004, no processo foram levantadas 5 famílias. Na época, essas construções foi feita uma topografia para confirmar a área de abrangência, mas no processo estão relacionados e citados 5 famílias. 5 famílias. Ok. Isso aí fica... Então, depois nós teremos que ver isso. São 5 famílias que estão sendo citadas. Ou seja, a remoção, se tiver que ocorrer, são 5 famílias, não 10, como tinha sido levantado. Ou outras entraram posteriormente. Eu não sou advogado, eu sou engenheiro. Aí eu não sei juridicamente como funciona, se existirem, que nós está se tratando... Na sentença, nós vamos abrir daqui a pouco, só para orientar, tá, nós vamos abrir posteriormente a quem queira também usar da palavra. Tá? A Flávia, que é a nossa assessora, está recolhendo quem queira manifestar posteriormente, nós vamos abrir, só para a gente organizar. Mas a pergunta é, na ação judicial, no levantamento que a Copasa fez, inicialmente eram 5 famílias. E agora existe um número maior ou não há conhecimento da Copasa disso? Se existe um número maior do que essas 5 hoje? Se tem esse levantamento de parte da Copasa ou não? Na realidade, como eu coloquei para o senhor, deputado, sempre que a empresa ela verifica qualquer construção irregular na sua faixa, a primeira ação da empresa é informar da construção irregular. Certo. Ok? E, normalmente, constatado e verificado essas irregularidades, são feitos boletins de ocorrência e, no caso, é encaminhado para um processo jurídico. Não é? No momento, essas 10 famílias que estão sendo citadas aqui, eu não conheço a alocação, eu não tenho como informar se elas estão realmente dentro dessa faixa de servidão da empresa. Tá, no processo constam 5. Sim. 5 famílias. Obrigado, Nelson, pelo esclarecimento. E nós certamente vamos precisar também, depois de outros questionamentos, pediria a Vossa Excelência que pudesse permanecer. Vamos passar, então, agora para a palavra para o representante da Prefeitura, representando aqui o prefeito Márcio de Araújo Lacerda, o senhor Alexandre Lopes Vieira, que é diretor de obras da Urbel. Por favor, Alexandre, obrigado pela presença. Fique à vontade aí para nos dar os esclarecimentos. Eu que agradeço, bom dia a todos. Sobre esse processo, a Copasa que está fazendo o processo, a Urbel não tem, hoje a Prefeitura não existe nenhum convênio entre Copasa e Prefeitura, especificamente para a questão da remoção da fazendinha. Então, nós não estamos lá implementando nosso trabalho social lá, porque hoje não existe esse convênio para remoção das famílias lá. Então, trata-se de um processo da Copasa, não nosso, dessas remoções. Nós não estamos fazendo esse acompanhamento e nem temos ciência de como é que está o processo. Por parte da Prefeitura, não há nenhum procedimento ainda de remoção, ainda não existe nenhum convênio, nada. Parece que antes, eu assumi tem pouco tempo a diretoria, mas antes já tentou-se fazer uma conversa sobre que existe algum convênio, né, especificamente em alguns processos, mas não foi feito ainda um convênio específico para este setor, sobre a fazendinha. Bem, então, obrigado aí pelo esclarecimento, Alexandre. Eu me permito aqui, Nelson, voltar à Copasa. Não existe, então, por parte da Prefeitura, nenhum ainda convênio para a remoção dessas famílias. A Copasa tem algum programa? Você explicou aí a situação, nós entendemos, mas essas famílias estão lá. A Copasa planeja fazer essa remoção? Existem áreas? Isso já foi conversado com os moradores? Informação sobre as famílias. Se elas não podem ficar lá, qual a posição da Copasa? Ela tem que fazer algum convênio com a Prefeitura ou ela própria pode estar dentro do seu planejamento a remoção para algum local, para que as famílias saibam, então, qual o andamento que se pretende dar a essas famílias?
como a gente existe toda uma legislação específica para a faixa de servidão, tá certo? E como existe uma questão de segurança, né? Todo o processo de reintegração de posse de faixa de servidão é um processo que, no início, existe, sim, uma negociação de saída, né, dos moradores voluntária, mas e é um processo jurídico. Não existe nenhum plano, nenhum programa específico como esse na prefeitura. Eu acho que nem em outras áreas, acho que até fazer uma pergunta da prefeitura, existe outro tipo de convênio desse tipo, ok? Não, existe apenas um convênio, por exemplo, cercadinho, que é uma questão de uma... Estão fazendo uma interceptor de esgoto ao longo do cercadinho, que tem algumas famílias que vão ter que sair por causa da Copasa. Sim. Aí existe um convênio, sim, neste aspecto. Sim. Mas aí é no caso de novas obras, sim, que aí não existe uma estrutura, não é reintegração, não é faixa de servidão, isso, implantação de novos empreendimentos, aí um convênio para remoção de família. Isso. Bem, então não há ainda nenhum planejamento para onde as famílias vão ser removidas, nem parte da prefeitura, nem Copasa. É isso que eu queria deixar claro, para depois nós vermos que encaminhamento que nós vamos dar da reunião. Isso foi importante esclarecer, que é um dos pontos que as famílias têm levantado. Simplesmente falar da remoção, mas não dar a elas solução alguma, nem de onde e nem de indenização, não há absolutamente nada de garantia para as famílias, né, que era uma das questões que o Anderson tinha levantado. É só para a gente já ir, mais ou menos, apurando quais os problemas que temos e depois tentar algum tipo de encaminhamento, né, para as famílias, e, enfim, vamos lá. Eu vou passar, então, a palavra agora para a Ana Cláudia, não, representando a Ana Cláudia, né, que é da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, é o doutor Lucas Simões, que é nosso defensor público. Eu passo a palavra, então, para o doutor Lucas, para que ele possa também dar aí a sua opinião em nome da Defensoria Pública. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo senhor deputado, Jair Correia. Bom dia aos representantes, doutor Luiz, doutor André, representantes do Polos, do FMG, Frei Gilvander. Bom dia, Anderson. Te cumprimento em nome de toda a comunidade da Vila Fazendinha, ao André, não é isso? André, representante da Alexandre, desculpa. Alexandre, representante da Prefeitura, ao nobre colega representante da Copasa. Bom, a Defensoria Pública, com muita satisfação, mais uma vez, vem aqui à Assembleia Legislativa para discutir um tema tão em voga, tão preocupante, principalmente no município de Belo Horizonte, que é a questão habitacional de moradia. No caso específico da Vila Fazendinha, os moradores nos procuraram, através, por intermédio do Profico, da Profico Atuação do Polos de Cidadania da UFMG, cientes da gravidade da situação dessas 10 famílias que estão prestes a serem removidas de sua moradia sem que haja a viabilidade de um local para que elas, no mínimo, tá certo? No mínimo, uma alternativa para que elas possam prosseguir a sua vida e ter um lugar para morar com a sua família. São crianças, famílias constituídas com muitas crianças, e é importante o debate que seja viabilizado uma alternativa digna para que elas possam continuar exercendo seu direito de moradia. Bom, a Copasa, em 2004, entrou com a ação de reintegração de posse contra essas famílias, tá certo? Em 21, e aí o juiz deferiu liminar, só fazer um breve histórico aqui da situação do processo. Em 21 de setembro de 2004, no mesmo ano em que foi juizada a ação de reintegração de posse, o oficial de justiça esteve lá na localidade, juntamente com os servidores da Copasa. Havia um engenheiro, Carlos, eu não sei o nome todo dele está aqui, eu vou procurar enquanto eu digo para dizer o nome dele,
que o pessoal me repassou aqui, e consta inclusive o nome dele como testemunha no processo, Carlos Alberto dos Santos, juntamente com servidores da Copasa, estiveram no local para cumprir o mandado de reintegração de posse. O que ocorreu nesse dia? Foi feita a remoção apenas de uma família, que foi a família do senhor Holliston e da senhora Cláudia Roberta. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Márcia Roberta, desculpa. O senhor Holliston e a senhora Márcia Roberta, que nem no processo eram réus, o que causa espanto. Eles nem réus no processo são. Eles foram removidos pelo oficial de justiça, tiveram sua casa demolida, destruída. A ordem judicial, portanto, não abarcava essas famílias. Tá certo? Tiveram suas casas demolidas, a casa somente dessas pessoas demolida. E aí, ato contínuo, a Copasa, junto com o oficial de justiça, os outros moradores que foram citados, o Claudemir, a Mônica, que ainda não haviam sido citados, que foi uma liminar. Claudemir, a Mônica, o Anderson, Juliana, Genivaldo, Maria, Jorge, Pereira, Lourdiana e João Bosco não tiveram suas moradias demolidas. Por que não tiveram suas moradias demolidas? Porque a Copasa, juntamente com o oficial de justiça, fizeram uma medição lá no local. A senhora ali está indicando que ela foi o... Uhum. Deixa eu só... Sim. Faz favor. Como é que a senhora chama? Porque Sim. Aqui tem... Por favor. Como é que a senhora chama? Dorinha. Você quer utilizar... Se você quiser utilizar, é porque nós gravamos. Como está sendo gravado, se você fala daí, o nosso público não entende. Você vai falar depois. Mas se você quiser já fazer parte, para fazer uma parte ali... Tá, aí depois... Ok, mas ótima essa colocação. Sim. Mas resume aí o que ela falou, para que o nosso telespectador Glorinha, possa entender. Seu também. nome é Glorinha? Dorinha. Maria das Dores. A Maria Obrigado, das Dores está dizendo aqui que ela esteve lá no local no dia, fez a medição na presença dos servidores da Copasa, e a própria Copasa constatou que as moradias estavam fora da faixa de servidão. Tá certo? Tanto é que, se ela tinha um mandado judicial em mãos, ela poderia ter cumprido naquele dia. Por que não cumpriu? Voltou para trás e foram colocados mourões delimitando a área para que as pessoas pudessem saber o exato limite onde estava a dita faixa de servidão e onde estava a área não abrangida pela faixa de servidão e, consequentemente, área essa em relação à qual não haveria problemas de serem edificadas construções e de permanecer as construções já existentes. Eu, inclusive, tenho uma fotografia aqui que indica um desses mourões, um morador, parece que é o senhor Valdeci. Ele... Esperei tanto papel que eu vou encontrando enquanto eu falo aqui. Então, depois eu localizo, senão... Então, tem uma foto do senhor Valdeci com a mão no mourão e o muro passando atrás da faixa de servidão. A Copasa, se realmente estivesse na faixa de servidão, ela já tiraria as famílias de lá. Para o completo espanto, foi retirado justamente aquele que nem réu no processo era, que era o senhor Holliston. O senhor Holliston saiu de lá, conversou com os servidores da Copasa, eles falaram: daqui para lá não tem problema, senhor, de o senhor erguer sua moradia. O senhor Holliston passou a erguer sua moradia atrás da faixa de servidão. E aí os anos se passaram com a liminar vigente, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012. Nunca mais se fez nada, criou-se a legítima expectativa nas famílias de que elas realmente estão fora da faixa de servidão, isso no direito administrativo é o princípio da confiança. Você diz para a pessoa que ali ela está fora da faixa de servidão, na frente de engenheiros, de servidores da Copasa, a pessoa continua sua moradia ali, investindo sua vida, investindo dinheiro. E agora, chegamos no ano de 2004, tudo que foi dito naquele dia já não tem mais validade. Agora, a intenção da Copasa é remover as famílias, e sendo que eu tenho aqui a cópia integral do processo, no processo já constam, no próprio croquis feito pela Copasa e juntado aos autos, já constam
10 edificações, 9 edificações, 9 barracos, nós temos aqui. Ocorre que foram colocados no polo passivo somente 5 famílias. O barraco número 2, número 3, número 4, por exemplo, e o número 9 constaram como vagos. Nós temos fotografias e relatos dos moradores que os barracos não estavam vagos, com varal, com roupas de crianças na época. Talvez, por não conhecer as pessoas, achou que seria o jurídico da empresa, da Sociedade de Economia Mista, achou que fosse mais cômodo, talvez, ajuizasse a ação sem incluí-los no polo passivo da demanda. Contudo, o âmbito de eficácia subjetiva da coisa julgada não pode abranger as famílias que estão fora do processo. Portanto, o recado aqui da Defensoria Pública é que se a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais intentar fazer essa remoção, que ela tenha muito cuidado, porque se atenha, no mínimo, nos estritos limites do que a decisão judicial está conferindo, porque há o risco de serem retiradas famílias que não exerceram o seu direito de defesa nesse processo. Inclusive, a Defensoria Pública já ajuizou em barro de terceiro para que seja resguardado essas famílias. Nós temos aqui, podemos citar, são várias pessoas que não foram colacionadas no processo. Portanto, elas não podem sair em virtude da expedição de um mandado dentro desse próprio processo de reintegração de posse. Nós temos o caso aqui do próprio Holliston e da Márcia Roberta, que foram removidos sem integrarem um processo. O filho deles, o Robert, a Fernanda, o Marco Túlio, temos o Marco Aurélio, o Marco César, o Valdecir, o Vivaldir, o senhor Anderson, que é o outro Anderson, não o Anderson que está aqui presente. Temos a Maria das Dores, temos Gilberto, quem eu me recordo aqui, tem o senhor Antônio, Ivan, quem mais que eu me lembro aqui? O Alci, Vivaldir e outras pessoas, me desculpe que eu não tenha citado o nome aqui, mas várias outras pessoas que estão morando lá e não figuram nesse processo. Então, eu peço que a Copasa, aqui de público, é um pedido que a Copasa tenha uma responsabilidade no manejo dessa ação judicial, porque pode ser um manejo inadequado, inoportuno, haverá uma ilegalidade, um abuso por parte do oficial de justiça, um abuso de poder por parte do oficial de justiça, retirando famílias e destruindo moradias de pessoas que não figuraram no processo. Tá certo? Então, é o que a Defensoria clama, que a gente precisa de uma negociação para isso aí, porque a decisão judicial não abrange essas pessoas. Continuando, para não me alongar muito, desculpa, acaba que a gente acaba falando muito aqui, que é muita coisa que tem para ser dita. O processo também, infelizmente, ele acabou correndo um certo momento. Houve a defesa das famílias por parte do Serviço de Assistência Jurídica da PUC. Contudo, um certo momento, essa defesa, a PUC deixou de fazer essa defesa, informou o juiz, não estou fazendo mais a defesa, e pediu para o juiz intimar as pessoas para que constituíssem um novo advogado ou a própria Defensoria Pública para a continuidade dessa defesa. O juiz mandou intimar essas pessoas, contudo, os ARs não foram entregues na casa das pessoas. Ou seja, as pessoas não foram cientificadas de que elas estavam continuando o processo dali adiante sem assistência jurídica de um advogado ou defensor público. O juiz, à época, infelizmente, com devido respeito, na nossa opinião, de maneira equivocada, desconsiderou essa situação e determinou o prosseguimento do processo. As famílias continuaram sem o exercício do direito de defesa, até que culminou numa sentença. Portanto, metade do processo transcorreu sem o exercício do direito de defesa por essas famílias que foram citadas por AR. O carteiro constou local não encontrado, sendo que o local existe. Nós temos aqui, as famílias moram lá, nós temos fotografias, o vídeo exposto aqui demonstra que, obviamente, o local existe, senão não haveria o processo. Outras questões que causam estranheza à Defensoria Pública é o fato da Copasa exercer uma servidão administrativa dessa adutora, sendo, até pelo que consta, pelo menos o que consta nos autos, se existe algum outro documento que a Copasa apresente para nós, é que a área era uma fazenda. A área lá antes era, por isso que chama Vila Fazendinha, era uma fazenda pertencente ao senhor Jonas
Jonas Veiga era o proprietário. Em 1968, um decreto expedido pelo Poder Legislativo desapropriou a área em favor não da Copasa, não do Estado de Minas Gerais, mas em favor do Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Esse departamento nem sei se ainda existe, persiste, ou se foi incorporado por um outro departamento. Portanto, quem passou a exercer a posse sobre o local foi esse Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Em momento algum, nós vemos apenas um convênio da Prefeitura com a Copasa. Mas e o departamento? E o governo federal? Essa área, ela pertence ao governo federal, até que se apresente um novo documento dizendo que a área não é da titularidade. Então, a Copasa se diz exercente numa servidão administrativa, sendo que o decreto fala que a servidão administrativa vai ser exercida pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Então, é uma questão que precisa ser investigada, como a Copasa e a Prefeitura de Belo Horizonte passam a fazer a gestão de uma adutora em um terreno que ela não tem aptidão, pelo menos na documentação que está no processo. Se a Copasa apresentar um outro documento para a gente, tudo bem, mas no processo não foi apresentado. E se não foi apresentado, eu entendo que isso deveria ter sido avaliado pelo magistrado na hora de se deferir ou não a liminar. Continuando, o que foi bem colocado aqui pelo Frei Gilvander, a gente percebe, então, essa disparidade de tratamento na política municipal de Belo Horizonte, no tratamento das questões de moradia. Nós temos casos aqui, foi citado o próprio caso que a Copasa estava envolvida no manancial de águas, que quando são interesses maiores do que uma comunidade carente, a saída imediata tem que ser feita. A gente tem casos aqui que eu gosto sempre de citar, por exemplo, da Universidade Newton Paiva, que ocupou uma rua, e aí, ficou lá mais de 10 anos ocupando uma rua. Ninguém vê nada, fecham-se os olhos para isso. E qual a saída do poder público para uma situação como essa? Vamos vender a rua para essa instituição. Quando é a comunidade carente, essa alternativa nunca é viabilizada. Sempre é a saída imediata, com envio de reforço policial. Coitado de mim, se um dia, ou de todos nós aqui, um dia a gente ocupar uma rua e construir um imóvel na rua. Tá certo? No dia seguinte, a polícia está indo lá para me retirar. Agora, quando a gente não vê o mesmo tratamento em relação a quem mais precisa, a população carente, em casos semelhantes. E aí, nós estamos com um laudo aqui, e isso, a Copasa, outro pedido de maior atenção, a coisa julgada feita nesse processo, ela está destoando um pouco dos fatos, em função dessa medição feita nesse dia, e um laudo topográfico feito pelos moradores, através de um topógrafo, Pedro Augusto, que não sei onde que os moradores conseguiram, e ele fez um laudo indicando que as casas não estão, elas estão fora do limite de 20 metros, porque são 20 metros para um lado, foi dito aqui 40, mas são 20 metros do lado esquerdo e 20 metros do lado direito. As casas não estão abrangidas pela faixa. Na pior das hipóteses, então, isso aqui é um dado relevante que tem que ser considerado, porque isso pode, a Defensoria vai questionar isso também judicialmente, já ajuizamos uma ação de embaraço de terceiro, que tem que ser observada, e outras medidas jurídicas iremos adotar para equacionamento dessa situação. Então, o que a gente pede, independentemente de tudo, ainda que se elas estivessem, eu esteja nessa área de risco, o que a gente pede uma posição aqui, do colega Alexandre, que está representando a Prefeitura, é que a Prefeitura de Belo Horizonte dê uma posição a respeito da destinação dessas famílias, porque isso tudo é questão de política habitacional, e nós estamos percebendo que as remoções vão sendo feitas, não são pagas indenizações, quando pagas são valores irrisórios, e as pessoas acabam muitas vezes expulsas da cidade, tá certo? Morando distantes da capital, isso e remanejar para lugares distantes da cidade, pagando indenizações ínfamas de R$10 mil, que não dá para comprar moradia nenhuma, você cria um caos, porque você retira a classe trabalhadora da cidade para lugares distantes, causa um caos na mobilidade urbana, a pessoa, o tráfego, que é tanto questionado, que Belo Horizonte está com um trânsito terrível, a pessoa cria um caos no trânsito, que a pessoa tem que se deslocar quilômetros e quilômetros de distância para trabalhar no centro da cidade,
uma questão de desemprego, porque o empregador já não paga mais 2 passagens, perde-se o vínculo, a pessoa perde. Nós temos casos de pessoas que o Conselho Tutelar foi reclamar. Seu filho está estudando, porque cada hora você põe numa escola? Ela falou, eu cada hora põe numa escola porque eu vou para um lugar, eu sou removido pelo município. Aí eles me pagam R$10.000, que não dá para comprar nada. Eu vou para outro, aí me remove desse lugar, me manda para outro. Aí chega lá, fulano me remove e vai para outro. Então, gente, a gente precisa de uma conversa. Nós sabemos que o poder é difícil gerir a coisa pública, a prefeitura, a Copasa tem que exercer seu papel de zelar pela coisa pública, mas com responsabilidade. Tem que ser vista as pessoas que estão envolvidas e dar uma destinação adequada. Igual o juiz federal que o Frei Giovanni citou aqui, antes de remover as famílias, os tratados internacionais, a gente percebe que muitas vezes os tratados internacionais de direitos humanos, eles são lei no Brasil, mas muitas vezes parece que, pelo fato de serem tratados, eles são vistos como uma coisa distante, uma coisa de uma poesia distante que não se aplica, mas são leis, têm força cogente e têm validade. E eles pregam, como qualquer outra lei, tem validade, a supralegalidade. O Supremo Tribunal Federal já disse isso, que os tratados têm um valor acima das leis ordinárias, um valor de supralegalidade, e eles dizem que a remoção é o último caso e só é feita após conceder uma alternativa digna. E o direito de moradia é um direito humano e o direito previsto na Constituição. Então, a gente precisa de um diálogo, de um debate, porque se as famílias forem removidas sem que a municipalidade, a Copasa, não vejam uma alternativa para essas famílias, a Defensoria Pública vai adotar as medidas cabíveis com relação ao princípio da confiança gerada, pedindo indenização pelos danos das moradias lá erguidas, porque elas acreditaram no que foi dito naquele momento. Bom, finalizando, muita coisa que tinha para ser dito aqui. Nós não estamos aqui na posição de enfrentamento, às vezes a gente fala de uma maneira mais inflamada, mas é porque a gente, muitas vezes, nós queremos ter uma relação amistosa, mas a gente tem uma certa dificuldade, infelizmente, muitas vezes, de tratar a questão de moradia no município. Mandamos ofícios, muitas vezes o município diz que tem uma fila de espera para ser aguardada, essa fila de espera eu já mandei mais não sei quantos ofícios, dezenas e dezenas de ofícios pedindo essa lista de espera, eu nunca recebo essa cópia, infelizmente. A Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, a Urbel, a gente tem, eu não quero ter essa política de enfrentamento, mas é difícil, a gente pede informação, a gente quer trabalhar em conjunto, a gente não quer ser oposição, ser inimigo do município, a gente quer construir isso junto, mas a gente às vezes não vê um interesse, a gente não pedimos ofícios, pedimos reuniões, a gente processa pedindo informações da política habitacional e não temos resposta. E aí, aproveitando o ensejo, os requerimentos são feitos posteriormente? São, mas pode um dos requerimentos é de interesse não só dessa questão em si, mas de todas as outras. Pedir para a Prefeitura de Belo Horizonte e para a Companhia Urbanizadora que apresente a essa Casa Legislativa a famosa lista de espera da habitação no município de Belo Horizonte. Quem são essas pessoas cadastradas? Qual a fila de espera? Qual o primeiro lá que está esperando? Qual o cronograma de entrega? Quais as perspectivas de entrega? Porque a gente vê muitas vezes que são removidas famílias, removem 1.000, mas constrói 800 moradias. Ou seja, o déficit, ao invés de diminuir, ele aumenta. Então, a gente, pelo menos, são as informações parcas que nós temos. Nós queremos as informações para que a gente possa trabalhar junto, estamos abertos à Defensoria para receber a Companhia Urbanizadora, o município de Belo Horizonte, para que a gente possa resolver isso com maior tranquilidade. Desculpe me estender um pouco, são muitas informações, gostaríamos de reunir com a Copasa para a gente resolver isso da maneira adequada, e qualquer dúvida, a Defensoria está à disposição a todos os presentes. Muito obrigado. Muito bem, agradecer. Muito bem, doutor Lucas, queria agradecer suas palavras. Nós vamos, daqui a pouco, passar também, novamente, para os membros da mesa. Só para a gente ordenar a nossa reunião, nós vamos passar, o Lucas da Copasa está... agradecer ao Lucas, né, da Defensoria, e o representante da Copasa, Nelson, está querendo também o esclarecimento. Nós vamos passar daqui a pouco a palavra a ele. Só antes, Lucas, deixa eu te fazer também uma pergunta, que eu não entendi bem também.
A reintegração é de 2004, que foi feito o pedido de reintegração de posse. Exato. Isso não foi feito, nós estamos em 2012. Essa reintegração ainda vale